tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste novo dia, neste domingo em que lembramos e celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Comece o seu dia sentindo a presença de Deus dentro de ti. O Deus que conduziu Paulo, Pedro, na missão evangelizadora, a coragem para dar a vida em nome da fé, derramando o próprio sangue. Respire e sinta esta beleza de Deus, esta luz preenchendo o teu coração. Deixa a luz de Deus te alcançar, te preencher, te iluminar. Respire e acolha em ti a presença de Deus. O texto ou as leituras que hoje nos são oferecidas tratam justamente dessas duas grandes personalidades da Igreja, da Sagrada Escritura, Pedro e Paulo. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos nos faz recordar e reviver aquele acontecimento extraordinário de uma igreja perseguida, os seus membros sendo presos. Ainda hoje existe esta igreja perseguida, como em tantos lugares do mundo, infelizmente. Pedro aqui é preso depois que Tiago é morto à espada. Isso agradava aos grandes, às autoridades religiosas. E por isso ele fica preso em uma prisão de segurança máxima. Enquanto está preso, a igreja rezava a Deus por Pedro. E ali na prisão, Deus o visita por meio do anjo. Levanta-te depressa, coloca o cinto e calça tuas sandálias. Põe tua capa e vem comigo. Pedro obedece à voz do anjo. E somente quando já está fora, quando todos os portões se abrem para que ele passasse, reconhece. Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus vem sempre ao encontro daqueles que nele confiam, que colocam a sua confiança, a sua esperança. O evangelho que nós meditamos hoje é Mateus 16, 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aqui três momentos muito claros neste evangelho.
O primeiro momento, Jesus, que está retirado com os seus discípulos, ali na periferia de Jerusalém, bem distante, norte. E ali, portanto, Jesus se dirige aos seus discípulos nesse clássico diálogo. Certamente Jesus quer ouvir dos discípulos como as pessoas estão recepcionando, acolhendo, entendendo quem é Jesus a partir do anúncio feito por seus discípulos. Então Pedro vai dizer aquilo que percebe na comunidade. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, Jesus está sendo muito bem comparado com as antigas personalidades, grandes personalidades. João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Elias, o grande profeta. Jeremias, profeta da justiça. Portanto, Jesus está sendo muito bem avaliado, digamos assim. Mas ainda não é a resposta que esperava Jesus. E vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aqui, já a segunda parte do texto, Jesus vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta resposta de Pedro nasce dessa sua intimidade com Jesus, com o próprio Deus, assim revela Jesus. É resposta, revelação do Pai a Pedro. E aí, a terceira parte, Jesus dá uma missão para Pedro e, claro, a toda a comunidade discipular. Depois que ouvir isso de Pedro, então vai dizer Jesus: Eu te digo que tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, Pedro assume esta missão de organizar, de governar a Igreja de Jesus Cristo. Por isso, hoje nós lembramos o Santo Padre, o Papa Leão XIV, que o bom Deus possa inspirá-lo cada dia, para que, unido às causas críticas do nosso mundo, possa ser uma voz profética, uma voz escutada, ouvida pelo mundo. A outra figura que nós lembramos neste dia é a figura de Paulo, que a segunda leitura o lembra, a carta de Paulo a Timóteo. E ali se vê especialmente o final da vida de Paulo, quando estava já preso, prestes a ser executado. Mas é um homem que não perde a fé, mesmo diante da iminente morte. Ele mostra um homem imbatível. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ou seja, em nenhum momento Paulo se intimida, se deixa ser vencido, mas demonstra a sua fidelidade ao projeto que abraçou. Por isso ele confia e sabe que o aguarda a coroa da justiça, porque o Senhor esteve ao meu lado, me consolando, me animando, me libertando da boca do leão. Amados e amadas, rezemos neste domingo
pedindo a intercessão desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, que nos dê a graça de, como eles, vivermos intensamente a nossa fé, colocando a nossa esperança neste Deus que não nos abandona, neste Deus que vem ao nosso encontro incansavelmente. Que assim possamos reconhecer e, como Paulo, ter a ousadia, a coragem de defender a fé, mesmo diante da aparente morte. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, sempre que você recebe os meus vídeos durante a semana, aos domingos, não esqueça de deixar seu like, é importante, para que a plataforma distribua esse conteúdo a mais pessoas. Deixe seu comentário de onde mora, qual paróquia pertence. Isso é sempre importante, sempre que você receber. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos nos seus grupos e vamos assim fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Paz e bem. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.